Eu sou Felipe Cambruzzi, médico veterinário, assim como vocês, e eu ensino outros colegas médicos veterinários a ter uma renda de R$ 10.000 ou mais todo mês, atendendo cães apenas 2 dias na semana, mesmo sem ter especialização, mesmo sem ter experiência. É uma coisa que é uma dor muito forte do vet. Felipe, eu não consigo chegar nos 10 mil porque eu não tenho experiência, não tenho oportunidade. Eu ensino vocês a fazerem isso. Tem um caminho, tem um método para vocês seguirem, vets. Eu vou falar de gatilhos mentais, técnicas. Eu vou dar 4 técnicas para qualquer veterinário atrair mais clientes. Então, eu vou te dar os caminhos. Hoje eu vou te dar 4 técnicas. Eu compilei, são 10 principais mais importantes que eu aplico hoje. Eu ensino os alunos a aplicarem, mas eu vou te dar 4 aqui, 4 que eu considero bem importantes para você iniciar já e para você já colocar em ação hoje mesmo. Você já consegue colocar em prática hoje, isso que é o mais legal. Isso que é o dinâmico, isso que é o bonito aqui do médico veterinário, ele consegue colocar a mão na massa na hora. Ele não espera ficar bom para fazer, ele começa a fazer até ficar bom. É o que eu ensino vocês a fazerem aqui, fazer. A gente tem que colocar a mão na massa. Então, eu já vou dar algumas dicas hoje para vocês já implementarem. É um Implementation Day hoje, é um dia de implementação, quero que vocês coloquem em prática. Eu vou dar conceitos fundamentais, conceitos básicos, que vão preparar vocês. Essas 4 técnicas que levam qualquer médico veterinário a ter uma renda de R$ 10.000 ou mais, atendendo cães apenas 2 dias na semana, elas são técnicas para atrair mais clientes. Então, consequentemente, ela traz essa renda, ela traz esse aumento no faturamento. Essas 4 técnicas, elas têm a ver com gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais, Felipe? Gatilhos mentais são ferramentas que eu uso com o meu cliente, com pessoas, para otimizar a resposta de decisão dele, para acelerar a decisão, para a tomada de decisão. São palavras que eu falo, palavras estratégicas, palavras que eu vou falar para ele, para despertar algumas coisas na cabeça dele, para acelerar a ação dele, ou seja, para acelerar a decisão. E quando ele decide, ele te contrata. Quando ele decide, ele resolve mais rápido, ele toma uma atitude, isso faz ele agir. Então, gatilho mental nada mais é do que colocar o seu cliente em ação, modo ação, fazer com que ele age, fazer com que ele resolva. O nosso cérebro, ele tenta o tempo todo fazer esses atalhos, criar atalhos para tomar decisões. Isso é questão de sobrevivência. Ele tenta fazer isso o tempo todo, instintivamente, para economizar energia, para que seja mais rápido ele fazer as coisas. Ele, que eu digo nós, pessoas, humanos, o veterinário que está aqui assistindo, quando tem muita coisa para fazer no dia a dia, se fosse tomar decisões todas de modo consciente, não conseguiria fazer tantas coisas durante o dia. O dia faltaria horas para conseguir resolver tudo. Porque se ele tem que pensar em todas as coisas que ele está fazendo, vai faltar tempo, de modo consciente. Então, o gatilho mental, ele traz isso, ele traz as tomadas de decisões de forma inconsciente. Então, ele vai fazer, são palavras estratégicas, palavras-chave que eu uso, são ferramentas que eu uso com um cliente, que você, vet, vai usar com seu cliente para que ele decida, para que ele resolva fazer algo, para que ele te contrate. Isso de modo inconsciente, isso de modo automático, é rápido. Então, gatilho mental é o poder. São 10, tá, pessoal? São 10 que eu considero, assim, mais importantes dentro do médico veterinário aqui, para a gente se desenvolver, para a gente crescer, para a gente chegar na renda de 10 mil ou mais, trabalhando, atendendo cães apenas 2 dias na semana, todos os meses. Eu considero 10 mais importantes, só que eu vou trazer 4 hoje para vocês. 4 técnicas, 4 gatilhos mentais que são cruciais. Que é o que eu digo que é para você dar o pontapé inicial, Vete, para você já começar com chave de ouro. Vamos lá, então. Primeiro deles, que eu quero falar que é muito importante, que eu falo, quem me conhece há mais tempo aqui, quem já me conhece de longa data, me acompanha as lives, acompanha os conteúdos gratuitos aqui, eu no treinamento avançado, já sabe que eu falo bastante disso, desse gatilho mental aqui, que é a reciprocidade. A reciprocidade, Vete, é quando eu faço algo, quando você, no caso, faz algo de valor para outra pessoa. E, naturalmente, essa outra pessoa, ela tende a retribuir o que você fez. Ela quer devolver isso na mesma moeda. Se você gerou valor, se você gerou alguma coisa de positivo para ela, se você entregou algo para ela, se você fez algo por ela, ou seja, pelo seu futuro cliente, por uma pessoa que tem cachorro, ela vai naturalmente, é natural isso, tá? Não é nem consciente, não é porque ela, eu quero fazer isso. Não, é inconsciente.
É uma decisão inconsciente que eu falo, é a automatização, ela quer te devolver isso o mais rápido possível. Não confundam reciprocidade com transação comercial, com favor. Por exemplo, assim, você faz um favor e cobra por esse favor. Isso não é reciprocidade. Uma transação comercial, de você faz alguma coisa e cobra, não é reciprocidade. Reciprocidade é voluntária, é uma coisa que é algo que você faz de forma inesperada para o seu cliente, para essa pessoa que está te acompanhando, que está precisando da sua ajuda. Ela tem uma dor, ela tem algum problema ali para resolver, alguma dificuldade, e você faz algo inesperado, algo que ela não estava esperando. Então, isso é bem legal, isso é bem importante, tá? É uma coisa que ela não está esperando que você faça, é inesperado, por isso que é por isso que funciona. Se é algo planejado, que ela já sabia que você ia fazer, não funciona, tá? Tem que ser algo inesperado mesmo, que é uma coisa, aquele efeito, uau, que massa, cara, o doutor Felipe está fazendo isso, a doutora Kátia está fazendo aqui, o doutor Alex está fazendo aqui para mim, a doutora Núbia está fazendo aqui para mim um negócio que ele não está cobrando nada e está gerando muito valor, está me ajudando, está me dando dica, é recíproco isso, ele vai querer naturalmente te devolver isso através da reciprocidade. É um gatilho mental valiosíssimo, Vete, funciona muito, 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 muito bem. O importante, Vete, aqui, anota isso é muito importante. Esse gatilho mental, essa técnica para atrair mais clientes e faturar mais, ganhar mais dinheiro na medicina veterinária atendendo cães, ele tem prazo de validade. Se eu aplico ele hoje, se eu faço algo, se eu gero algo de bom, gero valor para uma pessoa hoje que tem cachorro, e passa muito tempo, perde a validade. Então, Vete, se você aplicar a reciprocidade hoje, não queira receber isso a longo prazo, não espere ter benefícios a longo prazo, tá? Por quê? Porque as pessoas tendem a esquecer e tendem a perder o valor, tendem a perder o sentido, tendem a perder força, perder potência, que a gente fala, né? A reciprocidade, ela tem prazo de validade, por isso. Então, quanto antes o seu cliente, a essa pessoa que você deu algo, tiver a oportunidade de retribuir, melhor. Mais efetivo vai ser, mais sucesso você vai ter na concretização da aplicação desse gatilho mental. Esse gatilho mental, o jeito certo de a gente fazer ele é todos os dias. Você pode fazer sem moderação. Você pode fazer o tempo todo. Você pode aplicar, por exemplo, um exemplo tradicional e básico aqui para todos os vets fazerem. Você pode construir esse gatilho mental através de consistência de postagens. E essa consistência na postagem é o comprometimento que você faz com o seu cliente. É aquilo que eu falei no início da live hoje, que tinha a ver com comprometimento. Uma das 4 técnicas tinha a ver com comprometimento. É essa. Eu me comprometo com o meu cliente, eu me comprometo com essa pessoa, eu me comprometo com esse tutor que tem cachorro, a entregar para ele todos os dias de forma consistente. Não precisa ser todos os dias, pode ser dia sim, dia não, ou toda terça e quinta, ou uma vez por semana, mas consistência. Eu me comprometo com ele a entregar dicas, por exemplo, dar dicas, dica rápida é uma coisa que eu entrego para o cliente, entrego para o tutor, dono de cachorro, que tem um problema com o cachorro dele, que ele vai resolver um problema através da dica. Isso é gerar valor, isso é fazer algo pelo outro. E, naturalmente, esse outro vai querer retribuir. Isso é reciprocidade. Tá? Primeira técnica de 4. A segunda técnica é a escassez. É outro gatilho mental bastante importante e que, se você construir e você usar de forma estratégica, ponto para você, Vete. Você consegue, sim, ser mais valorizado, ter posicionamento dentro do mercado veterinário e, consequentemente, conseguir a renda de R$10.000 ou mais, todo mês atendendo cães apenas 2 dias da semana, mesmo sem experiência. Por quê? Porque você usou isso de forma estratégica, com posicionamento, gerando valor para você mesmo como profissional. E a gente precisa, Vete, nós, médicos veterinários, a gente precisa colocar isso em prática no dia a dia para que eu seja valorizado, para que você seja valorizado, para que nós sejamos valorizados. Se eu depender de milagres acontecendo, de uma pomba branca descer e falar assim,
Felipe Cambruzzi, você agora vai se tornar um médico veterinário valorizado. Amém. Não vai funcionar. Isso é milagre. Eu não posso esperar por milagres. Eu tenho que fazer algo para que eu seja valorizado, para que eu seja reconhecido, para que eu tenha uma renda de 10 mil ou mais todo mês. Preciso fazer algo. Preciso gerar valor para a pessoa. Reciprocidade. Preciso usar o gatilho da escassez. Então me fala o que é o gatilho da escassez, Felipe. Escassez, como o próprio nome já diz, ele é escasso. E tudo que é escasso, a gente tende a dar mais valor. O ser humano, por natureza, ele valoriza aquilo que é escasso. No cérebro dele, desperta uma chavezinha de alerta e fala assim para ele, ó, rápido, toma ação rápido, decide rápido, porque vai acabar. É urgente. Senso de urgência. Ele desperta um senso de urgência no seu cliente. Tem que ser sempre com integridade, tá, velho? 100% das vezes que você usa tem que ser com integridade, você não pode inventar, você não pode mentir, mas você pode despertar isso, acelerar para que ele decida mais rápido. O que eu falo? Posicionamento. Isso é posicionamento, tá? Exemplos, por exemplo, um exemplo para você colocar na prática. Horários restritos. Quando eu vou aplicar senso de escassez, senso de urgência, eu, por exemplo, eu posso fazer isso e vocês devem fazer isso, tá? Sempre que vocês forem agendar um horário com seu cliente, um cliente que perguntou sobre comportamento, ele precisa resolver um problema comportamental do cão dele, ele te contratou, ele te chamou como veterinário, você tem essa expertise, você é o melhor profissional para resolver o problema de comportamento do cão dele, e ele te pergunta algo sobre relacionado, ele quer marcar um atendimento com você. Quando ele fizer essa pergunta, que quer marcar alguma coisa, você for agendar com ele, faça com que os horários sejam restritos, ou seja, dê 2 opções, no máximo 2 opções quando você está começando. Por exemplo, hoje é dia 9, né? Hoje é dia 9. Vamos, por exemplo, né? Ele me chamou hoje de manhã, então eu coloco. Eu tenho 2 horários, 2 opções, dia 9 de agosto, às 10 horas da manhã, ou dia 10 de agosto, às 15 horas da tarde. Eu dei 2 opções. Primeiro ponto, por que eu dou 2 opções? Para não dar chance de ele não conseguir escolher. O que não dar chance de ele não conseguir escolher? É porque quando tem muita opção, ele se atrapalha para escolher. É igual o cardápio, gente. Igual o cardápio de restaurante. Quem nunca chegou no restaurante lá, restaurante à la carte, tem 1000 opções lá para você escolher, né? Aí tem uma opção lá com peixe, uma tilápia, o outro é com salmão, o outro é com tilápia frita, outra é marinada, outra é no sal australiano, outra é no sal do Himalaia, outra é no sal grosso, e aí a gente fica indeciso. Por quê? Porque tem muitas opções para escolher. Então, quando eu coloco restrição nos horários, eu facilito a resposta, eu facilito a decisão do cliente, eu facilito para ele decidir. E, ao mesmo tempo, eu gero posicionamento como médico veterinário, como eu estou criando valor ao meu trabalho. É escasso, ele tem só esses 2 horários, tá? Depois vocês vão começar a entender que depois de um tempo, começa a ter agenda cheia, começa a formar lista de espera. Quando você começa a formar lista de espera com os atendimentos comportamentais, eu não dou mais 2 opções, eu dou só uma opção. Você vai dar só uma opção para o seu cliente. Você gera um horário, você disponibiliza um horário somente para que ele consiga o seu atendimento. Porque é escasso, você tem lista de espera. Por que eu faço isso? Por que você deve fazer isso? Para que você consiga se organizar. Se você não fizer isso, você está lascado, velho. Você não consegue se organizar. Você não consegue organizar os seus atendimentos em 2 dias na semana, em regiões específicas onde você quer atender, onde você quer, por exemplo, quer fazer o atendimento de domicílio comportamental lá, você vai na casa do cliente. Se eu começo a deixar a minha agenda aberta, vira bagunça, vira zona, porque um cliente que mora lá na PQP vai querer agendar próximo de um cliente que mora lá no outro lado da PQP. E aí, como é que eu vou me deslocar? Eu vou gastar muito, enfim, é trânsito, eu perco 2 horas para ir de um cliente ao outro. Não, eu organizo. Por isso que eu disponibilizo um horário. E eu vou disponibilizar, obviamente, aquele horário que eu esteja próximo daquele cara onde eu vou atender. Isso é estratégia. Por isso que eu falei que se você usar essa técnica da escassez com estratégia, com posicionamento, isso te ajuda demais no faturamento. Isso te ajuda demais na renda de 10 mil, trabalhando 2 dias na semana, porque você está usando de forma estratégica, de forma organizada. É logística isso, né? Logística de atendimento.
tá? Isso é massa, isso funciona demais. Beleza? Falei da agenda cheia, né? Quando tem agenda cheia, depois de um tempo a agenda cheia, a agenda lota e você faz um horário disponível. Se não, no começo você disponibiliza 2, para facilitar o poder de decisão dele também. Até para ele ter uma flexibilidade de, se não der em um, vai dar em outro horário. É assim que funciona. Beleza? Terceiro, eu vou falar da emoção. Emoção. Emoção é cola, velho. Emoção gruda. Emoção é um gatilho mental super importante, é uma ferramenta para atrair mais clientes, para fidelizar, para se conectar com pessoas. Eu preciso me conectar com pessoas. E o VET, nessa hora, eu pego e viro a chavezinha dentro da cabeça dele. Por quê? Porque o veterinário está condicionado a se conectar com animais. Ele aprendeu isso na graduação. Ele não aprendeu a se conectar com pessoas. E a emoção, esse gatilho mental da emoção, traz isso, traz esse poder de conexão com pessoas. Isso ajuda muito, 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 muito. Emoção. Emoção é cola, anota isso. Emoção é cola. Emoção gruda. O que é isso, Felipe? Ele gruda aquela informação. Quando você fala de algo, de um problema comportamental, que você gerou emoção, você mostrou os riscos, ou seja, ele se preocupou demais, vai perder o filho dele de 4 patas, gerou emoção, gerou sentimento, gerou uma preocupação, ou você fala do benefício, por exemplo, a felicidade, o benefício, a prevenção daquele problema comportamental resolvido, ou a prevenção de não ter problemas comportamentais futuros, isso é emoção, isso gruda no cérebro, aquela informação gerou emoção, que você passou para ele, gerou emoção, e quando gera emoção, cola na mente do seu cliente. O que isso significa, essa cola, grudar na mente? Significa que ele vai lembrar. Quando você faz isso, você aplica esse gatilho, você vai ser lembrado. Mas não é só você ser lembrado, é a situação, fazer com que o cliente lembre da situação, lembre do que você falou, de uma informação muito importante que você falou para ele. Por isso que a emoção ela é valiosa. Só que aqui também a emoção tem que ser com integridade, tá, velho? Tem que ser 100% íntegra. Você não pode inventar alguma coisa para trazer uma dor que ele não tem, alguma coisa, inventar uma tragédia que vai acontecer, alguma coisa para gerar emoção nele, ou contar uma história mentirosa para que ele sinta emoção. Não, eu tenho que ser íntegro, eu tenho que contar uma coisa, eu posso potencializar e mostrar para ele, apontar. Ele tem uma dor, ele tem um problema com aquele cachorro, ou ele não sabe que tem ainda, mas ele pode vir a ter. Então eu mostro, eu aponto, eu falo assim, ó, tá ali o problema, é esse aqui o problema. Ou ele tem um problema e não tá dando total atenção àquele problema. Por exemplo, fuga dos cães. Ele tem um problema, só que ele sabe que tem um problema, ele te chamou, mas sabe que mais ou menos, ele sabe que enfim, ele está procrastinando, ele está deixando para depois a fuga dos cães. Aí você vai lá, ele é uma dor dele. Você mostra a dor da fuga dos cães, coloca o dedo na ferida dele e faz assim, ó. Dentro da ferida dele, do tutor. O que é isso, Felipe? É gerar emoção. Nessa hora você vai gerar emoção falando o seguinte: o seu cão ele pode fugir, ele pode ser atropelado, ele pode morrer, pode virar óbito, você vai perder um filho. E esse filho é muito valioso. É ou não é, dona Maria? Esse cão é valioso para você ou não é? Você vai querer correr o risco de que ele seja atropelado, ou correr o risco de você ter que investir numa cirurgia de emergência, numa fratura de úmero, que é uma cirurgia bem cara e não sei o quê, aí começa a falar de números que você vai gastar, sei lá, eu estou chutando aqui, tá, pessoal, não sei, mas 2 mil para uma cirurgia dessa de emergência, 3 mil, 4 mil, sei lá, dependendo da fratura. Você quer correr esse risco, aí começa a gerar emoção, entende? Não é nada inventado, é preventivo isso. Ou está mostrando, está apontando, muitos clientes, você precisa fazer isso. Você precisa pegar e chacoalhar ele. Dona Maria, presta atenção em mim, olha o que eu estou falando para você, é o risco que o seu cão está correndo. Ou o benefício que esse tipo de atendimento que eu estou te fazendo vai gerar para o seu cão. A prevenção de ele não ter mais problemas comportamentais, de ele ser um cão sociável, de ele não ser mais um cão reativo, de ele ser um cão controlado, de ele ser um cão equilibrado dentro do grupo, equilibrado dentro da matilha. Tá? Isso é benefício, é emoção também, é um benefício da... Nossa, que bom, que alívio, que alegria, que é emoção, emoção é cola. Então faça isso, velho, faça isso sempre. Use isso sempre, sempre com integridade, tá? Não invente, apenas mostre os riscos, mostre os benefícios. Muitas vezes você vai precisar mostrar, apontar para ele, porque ele não está enxergando, tá?
Beleza. Vamos para o último. Deixa eu ver que chegou uma pergunta aqui. Eu sempre faço isso, né? Por exemplo, a vacinação. Se não vacinar, ele pode adoecer e se adoecer, pode perder o animalzinho. Eles sempre optam por fazer a vacina. Ótimo. Você está gerando emoção, você está despertando e você está mostrando, você está prevenindo, você não está mentindo, você está falando a verdade. Você está alertando ele. E a gente, como nós, médicos veterinários, a gente tem um papel fundamental na sociedade, para os nossos clientes, de alertá-los, de orientá-los. Comportamento canino mesmo, gente. Vocês não têm noção das cagadas que os profissionais não, eu ia falar de adestrador, mas não é o caso aqui. Mas que os tutores acham que eles veem na internet, eles veem, por exemplo, os mitos, né? De só ensinar o cão depois de 6 meses, de esfregar o focinho do cachorro no xixi para ele parar de fazer xixi, de bater no cachorro porque resolve, de apontar o dedo na cara do cachorro e gritar com ele para que ele obedeça, para que ele seja submisso, que ele virar o cão de barriga para cima de forma brusca, violenta, virar ele de barriga para cima para que ele seja submisso, para que ele me respeite. Enfim, tem milhões, estou exagerando, né? Mas milhares de mitos dentro do comportamento canino. E nós, médicos veterinários, a gente tem um papel extremamente importante dentro dessas famílias, em estabelecer esse equilíbrio entre as famílias. É uma oportunidade gigante para os médicos veterinários que não estão enxergando isso, eles não estão vendo. Está debaixo do nariz, está na frente deles, eles estão atendendo a vacinação, mas às vezes está na correria, não presta atenção nisso. Não presta atenção nos clientes que estão perguntando de comportamento, estão perguntando do xixi cocô fora do lugar, estão perguntando do latido, estão perguntando da coprofagia, estão perguntando da aleotrofagia, pica, né? Apetite depravado por coisas não alimentares, estão perguntando da ansiedade, estão perguntando do estresse, estão perguntando de tudo relacionado ao comportamento, e ele vai, eu não sei, ele fala como ele acha que deve ser, ele não aprendeu na faculdade. Então, é uma oportunidade, você pode ser pioneiro, Vete, se você abraçar isso, se você encarar isso como uma oportunidade, se você vê como uma oportunidade, não como um problema. Muito Vete vê essa hora desses clientes perguntando tudo isso de comportamento como um problema. Ele fala assim, cara, que saco esse cliente chato, só fica perguntando essas coisas que eu não sei, me enchendo de pergunta, eu não estudei comportamento, eu tô aqui para vacinar, tô aqui para aplicar um vermífugo, tô aqui para fazer uma sutura, tô aqui para fazer alguma coisa preventiva, sei lá, mas não pensa no comportamento, não é a área dele, não é a especificidade dele, e aí ele deixa passar, ele acha chato o cliente fazer isso, sendo que é uma oportunidade que está embaixo do nariz dele, ele não viu. Então, Vete, você é pioneiro nessa área, se você identifica isso, você é pioneiro. A última técnica, das 4 que eu falei que são mais importantes que eu queria trazer para vocês hoje, 4, é prova social. Felipe, vai ter prova hoje, então. Você vai fazer uma prova para nós. Não, não é uma prova. Não é prova escrita. Prova social é provar, socialmente falando. Quando a gente fala prova social, tem a ver com quantidade de pessoas. Provando e mostrando que aquilo é bom. No nosso cérebro, no cérebro do nosso cliente, quando ele vê algum lugar que tem bastante gente, ele tende a achar que aquilo é bom. Tá? É uma associação que a gente faz. Nós fizemos isso. Todas as pessoas fazem isso. Prova social é isso. É um gatilho poderoso na tomada de decisão. Ele auxilia muito o cliente a tomar decisão, a prova social. Gente, vértice do meu coração. As pessoas, elas estão o tempo todo buscando atalhos para tomar decisão. O tempo todo. Aquele negócio que eu falei de automatizar as tomadas de decisão. Por quê? Porque tomar decisão cansa. Tomar decisão dói. Tomar decisão desgasta. Tomar decisão é estressante às vezes. Não é. Na verdade, quando você tem que decidir algo, você fica em será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu faço isso? Será que eu não faço? A decisão, ela tende a gastar energia. Então, a gente está o tempo todo buscando atalhos para tomar decisão. E o nosso cliente não é diferente disso. Ele faz isso o tempo todo. O tempo todo o nosso cérebro está buscando atalhos para tomar decisão. Por isso que essas 4 técnicas são atalhos que o cérebro encontra para tomar decisão. E eu não vou deixar para o acaso, para a sorte de que o meu cliente tome decisão. Eu coloco para ele esses atalhos, eu dou os atalhos para ele. Isso é o valor, isso é o poder dessas técnicas. Essa é uma oportunidade gigante para o veterinário ter mais clientes. E tendo mais clientes, fechando mais contratos, fechando mais clientes para atender mais cães, mais cachorros, mais faturamento, mais renda no final do mês. Tá?
Está tudo interligado. Então, as pessoas estão o tempo todo buscando esses atalhos. Se compra ou não, se contrata o nosso serviço ou não, se investe naquilo ou não investe, se usa uma guia rosa hoje ou vai usar uma guia preta, se compra a ração tal ou petisco tal, está o tempo todo tomando decisão, buscando atalho para tomar decisão. É um mecanismo de sobrevivência do cérebro. É sobrevivência isso. É gasto, economizar energia, né? Que eu falei para vocês. Prova social tem a ver com quantidade de pessoas. Tem um outro gatilho, uma outra técnica que é prova. Eu já posso até falar dela, eu não ia falar, eu ia falar de 4 que são importantes, mas eu posso falar da 5ª também, como um bônus aqui para vocês. No final eu falo dela. Mas a prova social tem a ver com resultado, com ser bom ou não. Então tem a ver com pessoas, quantidade, é social. Exemplo, restaurante. Restaurante com fila versus restaurante sem fila. Qual que você vai, Vete? Qual que você escolhe? Quando você está passando de carro, você vê 2 restaurantes, um na frente do outro. Os 2 bonitão, os 2 têm o mesmo nome, os 2 é do mesmo dono, tem a mesma cor, tudo igual. E aí você vê que um tem mais fila, o outro não. Qual que você escolhe? A gente tende a escolher sempre o que tem mais gente, porque tendenciosamente, o nosso cérebro diz pra gente que lá onde tem mais gente é melhor a fila. A fila diz que mais pessoas provaram daquilo, mais pessoas consumiram aquilo, mais pessoas estão gostando, então é prova social. Isso é prova social. Tá? Então, nesse caso, nosso cérebro está o tempo todo buscando esses atalhos, vendo onde tem mais gente, que teoricamente vai falar para ele, o cérebro vai, quando ele vê isso, ele vai dizer assim, não, ali é melhor. Esse lugar aqui, se tem bastante gente, é porque é bom. E outro exemplo, no caso dos nossos atendimentos, pode ser usado na prática dos nossos atendimentos, é a lista de espera. A lista de espera funciona do mesmo jeito. Muitas pessoas querendo serviço, nosso serviço é um indicativo bem forte, que é bom. A lista de espera é uma prova social poderosíssima para nós, médicos veterinários. Aquilo que eu falei no início da live, né? Da lista de espera, prova social. Muitas pessoas querendo o seu serviço, VET. É um indicativo muito forte de que o seu serviço é muito bom. Então, é uma prova social. É outra técnica, é outro gatilho mental valiosíssimo que nós podemos aplicar no dia a dia. E falando em dia a dia, um dos maiores benefícios dos gatilhos mentais é que eu faço no dia a dia, eu aplico onde eu quiser, quantas vezes eu quiser, sem moderação, é fácil de usar, pode ser usado em qualquer hora, qualquer lugar, qualquer qualquer veterinário pode usar os gatilhos mentais, essas 4 técnicas que eu passei hoje: reciprocidade, emoção, escassez e prova social. Eu vou passar mais uma como bônus, a prova. Mas essas 4 ou 5 técnicas podem ser usadas por qualquer veterinário para ter uma renda de R$10.000 ou mais, todo mês atendendo cães apenas 2 dias na semana, mesmo sem experiência, mesmo sem especialização, mesmo porque a faculdade não ensina, a especialização não ensina isso. Então, uma coisa que é legal isso é porque nenhum veterinário sabe disso, porque ele não aprendeu isso na faculdade, na graduação de medicina veterinária ele não aprendeu, na especialização ele não aprende isso. A gente aprende aqui, é uma habilidade simples de a gente aplicar, é uma habilidade que te traz retorno, te traz mais clientes, você atrai mais clientes, e mais clientes, mais renda, você ganha mais com isso, né? Você ajuda mais pessoas e, consequentemente, tem maior renda no final do mês, que é muito importante que você tenha renda, porque se você não tem renda, você não vai conseguir ajudar a sua família, você não vai conseguir ter mais tempo para os filhos, você não vai conseguir ter flexibilidade na agenda, controlar os seus horários, ter tempo para ir no médico, ter tempo para fazer academia, ter tempo para cuidar da própria saúde. Se você trabalha igual um condenado todos os dias da semana, sábado, domingos, feriados, Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, plantões noturnos, igual um maluco mesmo. Quem é que faz plantão noturno? Eu sei que muitos de vocês fazem. Nada de errado com o plantão. Ou tudo de errado com o plantão quando a gente fala de salário, de valores, né?
Mas eu nem quero entrar no mérito hoje do plantão, eu não sou contra plantão, eu sou contra o salário. É indigno isso, é desrespeitoso com o médico veterinário, principalmente ainda porque o absurdo do absurdo é que esse veterinário ele é contratado por outro veterinário, muitas vezes, né, Beth? Muitos de vocês que fazem plantões, ou muitos colegas de vocês que fazem plantões, são contratados por próprios veterinários, que pagam R$10 a hora para o veterinário. E nisso que eu estou mostrando hoje aqui, essa oportunidade, esse veterinário, sem o estresse do dormir, noite sem dormir, sem o estresse da pressão, porque o cão está em risco iminente de morte, ele está morrendo, o plantão está salvando a vida do cão ali, né? Então você tem que estar ligado à pressão do óbito, de ter que comunicar um óbito, burnout ali, aquela pressão psicológica, pressão de ter que trabalhar muito e ganhar pouco. Além de não ter isso no comportamento canino, eu consigo ganhar R$300 a hora. É discrepante isso. No atendimento de meia hora, eu cobro 150. Então, por que eu vou me matar, vou me estressar, vou afundar a minha vida, afundar a minha família, não ter tempo para meus filhos, não ter tempo para as pessoas que eu amo, não ter vida social, ficar doente para ganhar R$10 a hora com plantonista, se eu posso ganhar 300? Então, tá debaixo do nosso nariz, Vete. Por isso que eu falo que não precisa desistir. Muitos de vocês falam assim, Felipe, eu vou desistir da medicina veterinária, eu não aguento mais, eu me sinto muito desvalorizado, desrespeitado, colega fala mal, colega tá se prostituindo, tá cobrando R$50 a consulta, e não sei o quê, e blá, 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 e o conselho não sei o quê, fala que quer desistir. Eu falo, não, Vete, não precisa. Por que não precisa? Por que eu sei disso? Eu já passei por isso também, só que eu sei como sair disso. Através desse método que eu ensino para vocês, eu consigo sair disso, eu consegui sair. Vocês também conseguem sair disso. Não precisa desistir da medicina veterinária. Uma profissão que a gente tanto ama, tão bonita, precisa da gente. Não precisa sair, tá? Beleza? Então, esses benefícios dessas 4 técnicas são gigantes, né? Ajuda na tomada de decisão do cliente, então, ele te ajuda a ajudar o cliente a decidir mais rápido, ele gosta disso, ele gosta de poder decidir mais rápido, ele gosta de não ter dúvidas. Quando ele fica com dúvida, ele fica confuso, ele fica em cima do muro, ele tende a se afastar, ele não gosta, ele quer rapidez, ele quer tomar decisão rápida, ele quer que você atenda ele rápido para resolver o problema de comportamento do cão dele. Ele não quer ter que ficar pensando conscientemente. É aquilo que eu iniciei a live de hoje, falando que se fosse conscientemente, a gente não teria tempo suficiente no dia para tomar as decisões. Eu preciso desses gatilhos mentais, dessas 4 técnicas, que vou falar daqui a pouco, que é 5, né? A prova vou deixar por último como bônus. Mas eu preciso disso para otimizar o poder de decisão do meu cliente. E o legal é que a gente pode aplicar com qualquer cliente. Qualquer tipo de cliente você pode aplicar no dia a dia. Você aplica no dia a dia. Então, como fazer? Hoje mesmo. Lembra que eu falei que a gente ia implementar isso? A gente vai fazer hoje mesmo. Eu vou dar exemplos aqui, ó. Por exemplo, você pode postar um story hoje ou amanhã. O primeiro stories que eu quero que vocês postem, que eu quero não, fique à vontade. Mas se vocês quiserem postar e me marcar, eu vou ficar muito feliz de conhecer o perfil de vocês também. Então, se vocês quiserem postar o primeiro stories, desses que eu vou falar aqui agora na sequência, vou dar ideias para vocês, o primeiro posta e me marca, que daí os próximos eu vou conseguir acompanhar a sua evolução, o que você postou, eu vou conseguir te ajudar lá no direct também, te dar algumas orientações, algumas dicas, o que você pode fazer para melhorar isso também lá no seu Instagram. Isso é muito positivo para nós, médicos veterinários, usar essa tecnologia, usar a rede social para se conectar com o nosso cliente, se conectar com mais clientes. Beleza? Gatilho mental vai fazer isso. Então, o que você pode fazer, né? Posta esse primeiro stories, tira um print aqui agora, tira um print e posta lá e depois me marca. Um printão, ó, pintão, não pintão, printão. Posta lá e me marca para me conhecer o seu perfil. E aí, o que você pode fazer? Lembra daquele bônus que eu falei que é a quinta técnica que você consegue aplicar, que você consegue usar para atrair mais clientes? É a prova. A prova, ela se diferencia da prova social porque ela tem a ver com o resultado, estudo de caso. Então, você pode postar um estudo de caso seu hoje nos stories, alguma coisa que você fez hoje, um atendimento comportamental de um cliente que você tinha, um vídeo que você... Quando o seu cliente ele vai te
contar algum problema que ele tem, do comportamento do cão, pede um vídeo para ele. Uma dica, essa dica vale ouro, anota aí, Ivete. Pede um vídeo para ele daquele problema de comportamento. Depois de algumas sessões que você vai fazer, de alguns atendimentos, o comportamento vai mudar do cachorro. Você vai fazer a modificação comportamental. Ou seja, você vai ter o vídeo de antes, latindo igual um condenado para a campainha, e, é um exemplo, né? E o vídeo depois. Isso é um estudo de caso, isso são resultados que você apresenta nos seus stories. Você pode fazer isso hoje mesmo, tá? Ou uma foto de um cachorro que estava cavando o quintal, cavando o jardim lá e parou de cavar, ou o cachorro que comia cocô e não come mais. Você pode contar a história contextualizar no seu story. Isso é resultado, isso é prova, isso é o quinto gatilho mental, isso é a quinta técnica que eu falei que era bônus. Eu nem ia falar, mas resolvi falar agora, durante a live resolvi falar, porque ela está muito relacionada à prova social também, só que a prova social tem a ver com quantidade de pessoas. Prova, não, prova é uma só. Você coloca uma já é o suficiente, é uma prova dos seus resultados. Um atendimento, dia a dia, não precisa ser um resultado que você teve expressivo, pode ser tipo assim, ó, se vocês forem nos meus stories depois, vocês vão ver que eu repostei de alguns alunos, né, de treinamento avançado, que treinaram alguns cães, e quando eles me marcam, reposto, eu dou orientações por lá também. Por isso que eu gosto que vocês me marquem, porque daí eu consigo orientar vocês por lá. E aí eu reposto. É um atendimento que ele está fazendo, um comando, uma orientação, alguma coisa, isso também é prova. Isso é prova, e quanto mais stories de mais clientes vocês postam, mais prova. E é prova social, quanto mais gente, é prova social. Tá? Então, vocês podem fazer isso, vocês devem fazer isso. Hoje mesmo, hoje, amanhã. Por isso que eu falei que era para implementar, para a gente colocar a mão na massa. Já podem fazer isso, beleza? Ó, outra coisa que vocês podem fazer é dicas rápidas. Dicas rápidas tem a ver com reciprocidade. O gatilho mental que eu falei hoje também, né? O primeiro deles foi a reciprocidade. Dicas rápidas. Como assim, Felipe? Dicas que geram valor para o seu cliente, geram valor para o tutor, ajudam o tutor a resolver uma dor dele, um problema. Por exemplo, xixi e cocô no lugar errado. Uma dica rápida, dá o exemplo, Felipe. Associar a área de alimentação com o local do erro. Por exemplo, o cachorrinho está errando xixi e cocô lá, e eu ensino ele a associar aquela região, aquela área específica como uma área de alimentação. Começar a alimentar o cão naquela área. O cão faz uma associação de alimentação, de área de alimentação, ele tende a afastar o xixi daquela região, daquela área. Uma dica rápida, dica simples que resolve, que ajuda bastante. Então, isso é gerar valor, isso é reciprocidade. O que ele vai fazer naturalmente? Ele vai querer te devolver isso, né? Lembra da primeira técnica que eu falei na live de hoje? Reciprocidade, é isso, é um exemplo, né? Falando de outro exemplo, de um story, você pode falar de um story falando de uma dor dele, uma dor específica, uma dificuldade que ele está tendo. Um exemplo eu já dei, a fuga, né? A fuga do cachorrinho, falando que ele pode morrer atropelado, que ele pode ficar tetraplégico, ele pode ficar debilitado, ele pode sofrer, ele pode sentir muita dor, você com Dona Maria, você vai ter que investir muito dinheiro, enfim, tocar na emoção, mexer com o breu da pessoa, mostrar para Dona Maria que aquilo é muito perigoso, dar um chacoalhão nela, mostrar os riscos, isso não é mentir, isso é mostrar o risco. Outro exemplo, a destruição de objetos, a destruição da casa, mostrar que aquele comportamento muitas vezes está relacionado ao estresse, está relacionado ao tédio, à falta de enriquecimento ambiental. Então, o tutor começa a ter um sentimento de culpa, e realmente ele tem culpa porque ele não está prestando atenção no cachorro. Ele não está colocando opções para o cão desenvolver necessidades comportamentais. O cão tem um repertório, destruição do celular, olha só, né? Destruição do celular é um valor econômico e um valor emocional. Às vezes perde coisas importantes do celular, enfim, né? Coloca essas emoções. Com relação à destruição do sofá, o valor do sofá, com relação à destruição e ingestão dos objetos, a eletrofagia, a pica, apetite depravado por coisas não alimentares, o cão está sofrendo, o cão está ingerindo coisas, ele está... Tudo por isso porque você, Dona Maria, não está prestando atenção nesse cão, enfim, colocar emoção ali, tá? Isso você pode fazer isso, controle remoto, isso você pode fazer isso no dia a dia, hoje mesmo, já faz os stories, já coloca para rodar esses stories. Eu quero ver depois lá, tá? Quero ver as postagens de vocês. Me marca para me acompanhar as postagens de vocês. Eu quero vocês colocarem, começando a implementar tudo isso. Top demais? Gostaram da live de hoje? Gostaram das 4 técnicas e mais uma de bônus? 5.
Falei de 5 técnicas hoje para atrair mais clientes, para qualquer veterinário atrair mais clientes, ter uma renda de 10 mil reais ou mais, todo mês atendendo cães apenas 2 dias na semana. Técnicas muito valiosas. Quem anotou tem ouro na mão. Quem anotou já dá para colocar em prática para ter mais clientes, hein, Vete?